Um casal de amigos muito queridos sofreu uma perda antes de ontem. E essa perda produziu pensamentos e reflexões por parte deles que me tocaram muito. O sofrimento pode fazer com que a gente se torne mais amargo ou melhor, né? E isso que aconteceu com eles me fez pensar nos paradoxos da Bíblia, né? Como na Bíblia fraqueza vira força, morte vira vida, perda vira ganho, e como tudo isso se mostrou uma realidade muito envolvente na vida de Paulo. Então eu separei alguns versículos. Eu separei 10 versículos que mostram esses paradoxos da Bíblia. Existem milhares de paradoxos. Eu escolhi 10 e depois mais 10 versículos mostrando como esses paradoxos se manifestaram na vida do Paulo. No que vai dar esse vídeo, em que medida eu vou conseguir transmitir o que eu gostaria de transmitir, eu não sei, mas eu vou tentar. Bom, primeiro, paradoxo é um pensamento, proposição ou argumento que contraria os princípios básicos e gerais que costumam orientar o pensamento humano, ou desafia a opinião como ela é tida pelas pessoas. O paradoxo contraria a crença ordinária e compartilhada pela maioria. Então veja, a Bíblia não é um livro de contradições, de forma alguma. Muito pelo contrário, eu creio que a Bíblia se repete o tempo todo. Ela repete as mesmas mensagens de Gênesis a Apocalipse de formas diferentes, né? Então não há contradições, são paradoxos. Então o paradoxo é algo que vai contra o esperado, né? Muitas vezes a gente está lendo um livro, assistindo a um filme, e o que mais captura a nossa atenção, o que mais nos desperta o interesse, é quando o enredo é muito bem criado. Você tem uma expectativa e o diretor te surpreende completamente, né? E o resultado é outro. Muito bem. O primeiro paradoxo que eu vou mostrar é virgens, no caso, uma virgem, né, que foi Maria. Virgem e idosa concebem. Em Gênesis capítulo 21, versículo 2. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Também temos em Isaías, eu achava que eu tinha separado. Todos os outros eu escrevi no caderno, só esses que não. E eu acho que eu estou me atrapalhando bastante aqui. Tá, Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. E, completando, em Mateus, nós temos o cumprimento dessa profecia, né? É um versículo muito lido, foi muito lido uns dias atrás, né? No Natal. Mateus 1, 20 a 23, diz: Eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Segundo o paradoxo, mortos são tirados da sepultura. Em João 11, 43, 44, está escrito assim: Jesus clamou com grande voz:
Lázaro, sai para fora. Redundância, né? E aquele que estava morto saiu. Eu acho maravilhosa essa tradução, né? Ou então às vezes está escrito, e saiu aquele que estava morto, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus, desligai-o, deixai-o ir. Em Lucas 24, 5 e 6, nós temos aqui o que o anjo falou para as mulheres que foram ao sepulcro de Jesus, né? Sendo que uma dessas mulheres era Maria Madalena. Olha o que o anjo diz. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Terceiro paradoxo. Vivos são chamados para nascer de novo. Então, é morto saindo da sepultura, é vivo que na verdade não está vivo e por isso tem que nascer de novo. João 3,3. Jesus respondeu e disse, isso para Nicodemos, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mais na frente Jesus diz, em João 3,7, não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Quarto paradoxo, cegos veem. Isso está em Mateus 11, 5 e 6. Aliás, não só cegos veem, mas muito mais, olha só. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Isso é Jesus falando, né? Então Jesus diz, bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Então hoje, 2023 anos depois, nós lemos as palavras dele e, pelo menos, bom, para mim, para a honra e glória dele, por obra dele, não, eu não me escandalizo. Pelo contrário, nele nós vemos vida, luz e glória. Quinto paradoxo. Fraqueza vira força e motivo de alegria. Isso está em 2 Coríntios 12, Paulo falando. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Outro paradoxo, nós somos chamados a acreditar naquilo que não vemos e a ter certeza absoluta do que ainda não aconteceu. Hebreus 11:1. Ora, aqui nós temos a definição de fé na Bíblia. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a certeza das coisas que se não veem. Sétimo paradoxo. Deus usando coisas loucas para confundir sábias, Deus revelando a glória dele aos pequeninos. Temos aqui, 1 Coríntios 1, 27 e 28. Lembrando que todos os versículos serão colocados na descrição. 1 Coríntios 1, 27 e 28. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Eu entendo esse versículo da seguinte maneira, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então, nada vai seguir a lógica da carne, nada vai seguir a razão como ela funciona, a parte da razão de Deus, a parte do raciocínio que Deus ensina. A gente pensa que está certo, a gente pensa que tem um raciocínio certo. Enquanto a gente não desiste da nossa própria lógica e se rende à lógica dele, a gente não vê, né, a sabedoria de Deus, né? E aí, em Mateus 11, 25 e 26, isso aqui Jesus falando, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Então veja, a gente não recebe a sabedoria de Deus conforme a nossa própria lógica. Em outros lugares na Bíblia está escrito, por exemplo, tem um versículo que diz: aquele que está em pé, cuidado para não cair. Então assim, a pessoa está muito certa de si, está muito convicta de que está bem, de que está entendendo tudo segundo sua própria lógica, cuidado para não cair. Aí Jesus conclui: sim, ó Pai, porque assim te aprouve. E isso que apraz a Deus agride nossa lógica própria. Até que o Espírito Santo faça um milagre de nos convencer, de nos sensibilizar, de nos tocar, a nossa natureza carnal considera loucura, né? Então, olha aqui um exemplo de outra coisa que aprouve a Deus fazer. Em Isaías 53:10. Ao Senhor agradou, isso é, aprouve, né? Moê-lo. Aqui. Então, aprouve a Deus moer Jesus Cristo, fazendo-o enfermar. E aí em Isaías 53:5, né, um pouco antes, está escrito: e ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo, esse aqui eu acho que é o meu versículo preferido de toda a Bíblia. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Olha, tem paradoxo maior do que esse? A ferida de outro me trazer a cura? É uma lógica completamente louca para a sabedoria humana. Completamente. E a própria Bíblia fala, a cruz é um escândalo. Aprove a Deus ser escandaloso na forma como ele revela a glória, a graça e a justiça dele. Né? Jesus na cruz é o quê? É o juiz infligindo sobre ele próprio o castigo que ele decretou para o pecado. Porque ele é um juiz justo, ele é um juiz santo, ele é um juiz cuja palavra não volta atrás. Então, a partir do momento em que Deus falou: aquele que pecar, este morrerá, acabou, é lei cósmica, não tem volta atrás. E aí, para nos salvar da morte, ele decretou essa lei sobre si mesmo. Ele se submeteu a essa, ele cumpriu essa lei, né? Por quê? Porque a vida, Jesus falou, né? Eu dou minha vida para eu mesmo pegar de volta. Ninguém pode tirar minha vida. Minha vida é eterna. Então, por isso ele ressuscitou e tudo. Nono paradoxo. Sim, agora vem uma parte muito legal. É de Davi. Eu acho que até quem nunca leu Bíblia já ouviu falar um pouco sobre a história de Davi. Olha que paradoxo muito, muito, muito legal. O rei de Israel é o filho esquecido. Jessé tem 8 filhos, né? E aí o profeta Samuel fala: eu vou ir na sua casa, Deus me falou que o rei que ele vai escolher para Israel é um dos seus filhos, então bota os meninos aí para tomar banho, arrumar bonitinho que eu vou ir ver quem é, porque Deus só vai me falar quando eu estiver aí. Aí Jessé enfilera os filhos dele lá, um mais bonito que o outro, e aí Samuel olha de um por um e vê que não é nenhum deles. Aí Samuel diz, em 1 Samuel 16:1, disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, que tá ali apacentando ovelha. Gente, é muita falta de prestígio do Davi, é muita falta de prestígio. O pai nem sequer, tipo assim, sabe quando tem reunião de família e você não é nem convidado? Porque a Bíblia é muito perfeita, assim, todo mundo que já se sentiu desprezado na família, por qualquer motivo que seja, todo mundo que tem irmão, não é meu caso, mas todo mundo que tem irmão já se sentiu preterido de qualquer maneira, a Bíblia é pra você, a Bíblia é o seu livro, Deus é o seu Deus, porque
O filho que o pai rejeitou, o filho que o pai nem lembrou de chamar, foi o filho que Deus escolheu. Muito bem, aí vai, chama, fala é esse, e unge Davi como rei de Israel. Só que assim, esse exercício do reinado de Davi não acontece de imediato. Ele vai lá, é ungido rei, beleza, Samuel vai cuidar da vida dele e Davi fica lá cuidando da vida dele também. O prestígio dele não aumenta de imediato. Tanto que mais pra frente, esse também é muito legal. Em 1 Samuel 17 e 18, tá rolando uma guerra, né, entre os judeus e os filisteus. Os judeus estão se borrando de medo porque tem um gigante chamado Golias, que é assim o trunfo maior do exército filisteu. Tá todo mundo morrendo de medo e esse gigante, né, Golias, todo dia na mesma hora vai lá e fala: eu quero ver quem vai ganhar de mim, quem ganhar de mim ganhou a guerra e tal, e todo mundo borrando nas calças de medo e tal. Davi, é óbvio, não foi chamado para essa guerra, ele estava lá apacentando ovelhas como sempre, fazendo qualquer serviço secundário como sempre. Aí o pai dele pede para Davi ir lá para o campo de guerra, não para guerrear, é óbvio, mas para saber notícia dos irmãos, entregar pão e entregar queijo. Eu li um artigo muito legal que diz: mais uns tomates e o Davi seria o entregador de pizza oficial na guerra, porque, olha aqui, ó. E disse Jessé a Davi seu filho: Toma, peço-te para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos, né? Seus irmãos que são dignos de guerrear ao contrário de você, tá? Porém, estes 10 queijos de leite, delícia, leva ao chefe de 1000 e visitará teus irmãos para ver se lhes vai bem e tomarás o seu penhor. Em outra tradução diz: e traga-me uma garantia de que eles estão bem. E aí, para quem conhece, para quem não conhece a história, Davi fica absolutamente indignado de ver como aquele gigante enfrenta o exército de Israel, o exército do Deus vivo, e ele vai e enfrenta esse gigante, não confiando nas próprias forças, até porque ele não tinha experiência de guerra, se bem que ele tinha matado urso e leão, né? Ele tinha confiança em como Deus protegeu a vida dele em outras circunstâncias, né? E aí ele vai e acerta a pedra na cabeça do gigante, mata ele. Bom, então esses foram 10 paradoxos da Bíblia, e assim, tem muitos outros, né? Como a gente perde para ganhar. Jesus, nosso rei, nasceu numa manjedoura porque não tinha lugar para José e para Maria na estalagem, né? E eu acho que, e assim, como comentei num vídeo anterior, o unigênito e amado Filho do Deus Altíssimo vem em carne para ser o filho adotivo de José, o carpinteiro, e é chamado, entre outras coisas, ao longo dos 33 anos de vida dele, de filho de prostituição. Para a gente ver o tamanho da humildade que o próprio Deus assumiu para vir nos salvar. Muito bem. E aí, falando em contradições, né, falando como a Bíblia nos ensina, né, nos momentos de dor, a ser forte, e nos encoraja e nos fortalece, como é que isso aconteceu com Paulo? Antes de ver como foi em Paulo, né, como foi com o próprio Cristo, como é que o sofrimento, como é que Deus escolhe, como aprove a Deus escolher o sofrimento como algo precioso diante dele para nos revelar a graça dele, para nos abençoar, né? E no caso de Cristo, para o tornar mais honrado e santo e perfeito ainda do que ele já era. Em Isaías 28:16, Deus diz assim, a respeito de Jesus, né? Eis que assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que nele crê não tenha pressa. Como que é provada uma pedra? Com fogo. Como é que nós sabemos que Jesus é essa pedra? Ele é identificado dessa maneira em diversos momentos, em diversos textos.
Mas em Atos 4:11 a gente tem ele, né, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E aqui cabeça de esquina, eu acho que está se referindo àquelas construções muito comuns no Oriente, na qual o prédio, o edifício é meio inclinado assim, e aqui tem uma abóboda, que é onde está concentrada toda a pressão, que se tiver uma rachadura nessa abóboda assim, desmorona tudo. Eu posso estar errada, mas eu acho que é isso. Em suma, independentemente de conhecimento, de falta de conhecimento de arquitetura, Jesus é a pedra angular, Jesus é o que fundamenta toda a construção. E aqui, olha só, em 1 Coríntios 3, 11 a 14, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Então, o que eu entendo aqui? Que Jesus é o fundamento sobre o qual nós formamos um edifício, né? Não teve um versículo que Jesus falou de edificar a casa sobre a rocha ou sobre a areia? Ele é a rocha, né? Se a gente edifica sobre a areia, vem o vento, vem a tempestade, desmorona tudo. Mas se a gente está construindo algo sobre a rocha firme, que é Cristo, se Ele é a nossa fortaleza, né? Se é dele que a gente, né? Nele que a gente constrói, pode vir o fogo. O fogo vai testar a natureza de tudo. Veja, se for palha, se for feno, se for madeira, vai queimar. Mas se for ouro, prata, pedra preciosa, quanto mais refina, mais puro fica. E aí, olha só o que está em Isaías 48:10. Veja, eu refinei você, mas não como a prata. Eu te provei na fornalha da aflição. Né? Muitas vezes nós somos colocados no crisol. Hebreus... antes disso. Eu acho que está em Hebreus 2, de 5 a 11. Porque convinha, mais uma vez, né, coisas que aprove a Deus fazer de uma determinada forma. Convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Isso está na João Ferreira de Almeida, Corrigida Fiel, essa tradução. Agora, numa tradução da linguagem de hoje, eu acho que fica mais compreensível. Está dizendo, pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado. Apropriado para quem? Apropriado para Ele. Deus é soberano, Ele faz o que bem lhe apraz, gostemos nós ou não. E tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isso é, seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus, pois é Jesus quem os guia para a salvação. Então veja, Jesus perfeito por meio do sofrimento. Ele era imperfeito antes? Absolutamente não. Mas o sofrimento pelo qual ele passou o tornou mais digno de glória ainda. Eu não vou dizer se é que isso é possível, porque é possível, porque é o que aconteceu. Isso foi em Hebreus 2, 10. Na hora da descrição eu boto certinho se estiver errado. Aí, beleza, agora a gente chegou em Paulo, né? Como é que foi? Fica o convite, caso você não tenha lido Atos 9, tá? O livro de Atos, capítulo 9, mostra a conversão de Paulo, a famosa conversão de Paulo quando ele estava indo para Damasco, né? Estava indo para Damasco fazer o quê? Matar um bocado de cristão. Por quê? Porque era isso que ele fazia. Ele perseguia os cristãos com sangue nos olhos. E ele era muito temido, ele era muito respeitado, ele tinha autoridade. E aí, aprove, né, a Jesus revelar a glória dele para Paulo. No meio do caminho, Paulo cai prostrado em terra, fica cego. E aí
Jesus, antes de ele entrar em Damasco, né? Eu não sei se no final ele vai para Damasco, vai para outra cidade, eu acho. Eu tenho que olhar. Mas, enfim, o Senhor fala para Ananias, Paulo tá chegando aí na área e ele é meu. Aí Ananias até fala, mas Senhor, é o Paulo que eu tô pensando, que até meia hora atrás perseguia a gente, matava a gente? Jesus disse, vai, olha só, vai, porque este, né, no caso Paulo, é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Agora que vem a parte de arrepiar. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então, se fosse um filme e a gente estivesse sendo apresentado a um personagem e a gente já soubesse, esse cabra aqui, esse aqui, é um vaso escolhido. E Jesus diz, eu vou mostrar para ele o quanto importa padecer pelo meu nome. Aí, olha só, muitas vezes em jogo de futebol, o pessoal entrevista o jogador no meio da partida. E o jogador vai dar a entrevista, né, com a camiseta ensopada de suor, ofegante, a testa franzida, tá com a mão no quadril tentando apoiar o peso e tal. Se, ao invés do jogador de futebol no meio da partida, alguém fosse entrevistar Paulo e perguntasse, e aí, como é que tá sendo, né? Jesus separou você para ser o vaso escolhido dele, prometeu te mostrar o quanto importa padecer pelo nome dele, como é que tá sendo para você? Bom, ao invés, né, de um jogador de futebol suado e nananã, que a gente veria o quê? Paulo, um homem já mais avançado em idade, provavelmente magérrimo, porque ele passava muito tempo na prisão, preso, passando todo tipo de privação. Se ele virasse as costas e tirasse a camisa, a gente ia ver 1 bilhão de cicatrizes. E aí, será que a gente ia ver um homem amargo, um homem triste, desanimado, né? Porque afinal de contas, o que aconteceu com ele a gente sabe, né? Prisão e mais prisão, tortura e mais tortura. Teve hora que ele foi dado como morto, o povo, não, velho, nesse aqui a gente já bateu o suficiente, bora fazer outra coisa, bora fazer uma merenda ali. Paulo, qual é o testemunho de Paulo enquanto vaso escolhido para revelar o nome de Jesus e sofrer pelo nome dele? Qual é a notícia, né? Qual é o testemunho que Paulo dá em relação a tantas coisas que ele perdeu para ganhar a Cristo, né? Porque, como eu comentei, Paulo era um homem respeitado, ele tinha autoridade e tudo mais. O que ele diz dele mesmo? Vamos ver lá em Filipenses 3, de 5 a 14. Circuncidado ao 8º dia, isso Paulo falando, né? Se eu estivesse fazendo uma entrevista com ele, Paulo, como era você antes de Jesus antes de você ser chamado, e como é que é você agora? Ele ia dizer, bom, eu fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei eu fui fariseu. Então, assim, se a cultura quer seguir a lei, a minha vida era dedicada a seguir a lei. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Nossa, então você pode pensar, poxa, então ele tem uma imagem muito boa dele mesmo, né, de tanta coisa que ele fazia. Mas o que ele responde, a continuação da resposta dele? Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas. Isso tudo que eu acabei de falar, eu perdi. Você quer saber de uma coisa? Eu perco tudo. Tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco. Em outras palavras, tudo que eu já valorizei na vida, tudo que eu já tive na vida, eu
reputo hoje, eu chamo hoje de merda. Tá no original da Bíblia, tá? Para que possa ganhar a Cristo. Então, olha, aqui a gente vê uma visível troca, é excludente. Saiu uma coisa para entrar outra coisa. Não há mistura, é troca. E ele tá feliz com essa troca. Acho, tenho certeza. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, antes ele seguia a lei judaica, ele seguia os preceitos judaicos, acreditando que aquilo era justiça, até que ele recebeu a revelação de que a justiça é feita em Cristo, para conhecê-lo. Então, veja, é um relacionamento, não é uma rotina, não é um ritual religioso, né? Se fosse equiparar a relação com Cristo a um casamento, Paulo antes podia dizer, olha, eu tenho uma rotina, tudo certinho, 8 horas da manhã, acordo com minha esposa, tomo café, nananã. Ele era solteiro, tá? Tô fazendo só uma analogia. Busca ela no trabalho tal hora, todo sábado eu levo ela pra jantar em tal lugar, todo dia tal do mês eu comemoro tantos meses de namoro com ela, nananã, tudo bonitinho, existe a regularidade, existe a rotina. Isso era religião, entendeu? Agora, quando se tem um relacionamento, você tem, não é uma rotina, é um relacionamento com quem você ama, com a pessoa que é o seu amigo, que é o seu eterno namorado, que é a pessoa com quem você divide tudo, todos os pensamentos, entendeu? Não é uma questão de dividir a rotina, o exterior, né? Assim, você vê, tá fazendo junto, tá cozinhando junto, tá andando de mão dada, não sei o quê. Mas e os pensamentos são comunicados? Os corações estão interligados, né? Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições sendo feito conforme a sua morte. Então, o que tem aqui, né? A virtude da sua ressurreição, a comunicação de suas aflições. Então, Paulo aqui participa das aflições de Cristo, né? Então, continuando a analogia do casamento que tem uma mera rotina, né? Como que ficam as coisas quando o calo aperta, quando existe sofrimento, quando existe dor, quando existe falta, qualquer que seja a manifestação dessa falta? Os dois estão participando desse sofrimento juntos, a dor de um é a dor do outro, né? Eu acho que por isso tanto casamento acaba hoje em dia, porque não há essa participação no sofrimento. Porque o amor verdadeiro a gente sente, na minha opinião, amor verdadeiro a gente sente quando há compartilhamento de sofrimento, porque é muito fácil compartilhar alegria. Qualquer um vai para a festa do aniversário do outro, vai para o churrascão do outro, tomar cerveja com o outro. Mas e quando o assunto é dor, é perda, é sofrimento, é doença, é hospital e tudo mais, né? O amor é testado no quanto ele doa, no quanto ele sofre, né? A Bíblia fala, o amor é sofredor. E a pessoa sofre com a outra e não fica gemendo, reclamando, não, sofre com a outra porque esse é o lugar dela e ela tá feliz lá. Não enxerga mais nada, não existe concorrência na agenda, eu preferia estar fazendo outra coisa, não. Né? Então, olha aqui, Paulo, o que está falando do relacionamento dele com Cristo, né? Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, está falando de comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Ele está falando de coisa seríssima aqui, de coisa pesadíssima, coisa sofrimento. E ele recebeu o convite de Jesus. O convite de Jesus é: toma sua cruz e segue-me. Morte garantida, né? Mas é a morte que traz vida. Muito bem. E aí, o que mais que Paulo tem a dizer dele mesmo? Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído. Então, olha só ele dizendo aqui, eu não estou sozinho hora nenhuma. A palavra de Cristo não me falta em nenhum momento. Ele não me deixou órfão, ele não me deixou sozinho em nenhum momento, né? Jesus não falou, não vos deixarei órfãos?
Aqui, ó, em João 14:18, Jesus falou: não vos deixarei órfãos. Em Deuteronômio 2:7 está escrito: pois o Senhor teu Deus, Ele sabe que andamos por este grande deserto. Que deserto? Esse mundo cheio de sofrimento, cheio de dor, né? E aí me vem à mente também Marcos 7:37. Tudo Ele tem feito esplendidamente bem. As pessoas falando sobre o desempenho de Jesus. Tudo Jesus fez esplendidamente bem. Ele não deixa nada a desejar. Nada a desejar. A obra dele é perfeita. Então, Paulo está dizendo aqui: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância quanto a ter necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mais adiante, ele diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Então, como é que Deus supre as nossas necessidades? É com cartão de crédito? Não, é por Cristo Jesus. Ora, aí Paulo diz: ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todo sempre. Amém. Então a gente vê, né, como Paulo era um homem que torturava e matava cristãos e acabou sendo torturado e morto por amor a Cristo. E aqui pela 4ª ou 5ª vez eu menciono o cidadão romeno Richard Wurmbrand, que foi um mártir cristão que foi torturado 14 anos, ele passou por coisas que ele não menciona no livro, que ele fala: eu não vou falar porque é terrível demais. E ele viu muitos torturadores que acabaram acreditando na mensagem e acabaram vindo para o lado de cá da cela, feliz por crer na palavra e por ser assistido por Cristo em tudo, em todas as coisas. Eu ainda quero fazer um vídeo só sobre esse cara. Ontem à noite eu ainda dormi lendo o livro dele, só tem 80 páginas, eu acho que vale um livro só sobre ele. Sabe por quê? Porque hoje em dia nós reagimos ao sofrimento de maneira muito, muito imatura. E a gente age como os modelos que a gente tem na nossa sociedade, trocando mal com mal, ficando com raiva, resmungando. Mas não é só isso que tem na prateleira, não é essa a única oferta, não é essa a única saída de reagir ao sofrimento. Muito pelo contrário, o que a Bíblia ensina é exatamente o oposto. Cada momento de sofrimento a gente tem uma passagem especial para entrar no templo e falar com Deus. Porque o sofrimento aguça nossos sentidos, nossos olhos, nossa necessidade, sabe? Para estar diante de Deus. Deus não está mais do nosso lado quando a gente está sofrendo do que está do nosso lado quando a gente está tranquilo. Porque Ele está do nosso lado de maneira perfeita o tempo inteiro. O que muda é a nossa sensibilidade para a presença dEle. Então, ontem, quando eu soube da notícia da perda desse casal de amigos e eu vi como é que o sofrimento estava contribuindo, assim, estava servindo de combustível para o relacionamento deles com Cristo, eu falei: opa, eu quero também, eu tô nessa, eu tô dentro, entendeu? Cada momento de sofrimento é um ticket, digamos assim, premium, é uma passagem privilegiada para estarmos diante de Deus. John Piper disse num vídeo, eu vou botar esse link na descrição, ele diz que a comunhão mais perfeita que a gente tem com o nosso Salvador é na comunhão dos nossos sofrimentos. E olha que de sofrimento Jesus conhece bem, porque a Bíblia ensina que não houve homem que tenha sofrido mais do que ele. Ele perdeu a forma humana de tanto que ele apanhou. E não foi só sofrimento físico que ele sofreu, que ele teve, não. De todas as espécies, sem pecar, jamais. Ele é santo, perfeito. Muito bem, então, por que, né, que nós estamos falando sobre esses versículos da Bíblia, os paradoxos, como é que o sofrimento transformou Paulo? De forma nenhuma ele se transformou num velho resmungão. Quando a gente lê as cartas dele, né, são as cartas de um homem velho, torturado,
mas espiritualmente é de um maratonista em pleno vigor. Ele equipara a caminhada cristã a uma maratona. Olha só o que ele diz. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então, basicamente, ele está chamando Jesus de linha de chegada, né, da corrida, porque ele está falando, vamos correr a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. O qual, então ele está falando aqui, Jesus, né, em troca da alegria que lhe estava proposta. Que alegria? A alegria de estar conosco, a alegria do que ele estava comprando a preço do sangue dele, né? O preço é a noiva dele, a igreja dele, nós, redimidos pelo sangue dele. Então, em troca da alegria que lhe estava proposta, gente do céu, olha o que a Bíblia, olha do que a Bíblia está chamando a gente. Está chamando a gente de alegria que sustentou Jesus durante o sofrimento dele na cruz. No Antigo Testamento, em algum lugar que eu não me lembro, está escrito Deus falando, que nós seremos chamados por Deus de minha delícia. É de cair da cadeira. Se tiver em pé, tem que sentar. E se sentar, cai da cadeira também. Pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, quer dizer, da humilhação, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente. Então, Jesus na cruz é o lugar onde a gente deve olhar atentamente, porque a gente aprende com a cruz o tempo todo, em tudo. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. A gente não tende a ficar no mimimi. Ai, nossa, tal coisa me doeu tanto. Nossa, a gente sofre. Mas Paulo tá aqui de dentro da prisão, torturado, tá dizendo, não vos fatigueis, não desmaiem sua alma, né? Jesus falou, tende bom ânimo, nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo e a vitória dele se tornou nossa por fé. Então, Paulo, né, como coach espiritual, o que ele está dizendo? Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Então, olha com que vigor Paulo nos incentiva, nos ensina, né? Se fosse coach esportivo aí de maratona, ia falar, vai treinar até sangrar, vai até o limite. E o fato de Paulo equiparar a caminhada cristã a uma maratona, né? E não, ele não fala maratona, mas assim, é uma maratona e não 100 metros rasos. Numa maratona a gente fica exposto ao sofrimento, né? A condição complicada, difícil por muito mais tempo. Né? 100 metros rasos é um pique que dura pouco tempo, assim, você vai, né? Trazendo analogia para a vida cristã, tem muita gente que fica entusiasmado, acredita, dali a pouco não lembra mais, né? Como Jesus falou da semente em solo raso, tem aquele arrobo de entusiasmo, depois esqueceu, parou de ir para a igreja, parou de ler a Bíblia, enfim. A maratona é constante, dura muitas horas, né? Você suporta o peso do cansaço, da dor e da sede por muito mais tempo. Você fica mais tempo exposto à situação de privação e demanda um preparo mental diferente, né? E aí, vendo que Paulo fala aqui da gente se desembaraçar de todo o peso, né? Você vê um maratonista tem um tipo físico mais magro do que um corredor de 100 metros raso, né? Então, da mesma forma, tudo que nos atrapalha a correr essa corrida deve ser eliminado, né? Para que a gente olhe firme para a linha de chegada. E aí agora vem um negócio que não é da Bíblia, mas é uma cena que eu acho que merece muito ser vista.
que é da Gabriela Anderson, que na maratona de 87, não sei que ano foi, eu vou botar na descrição. Ela, eu vou botar o link na descrição, é um vídeo que tem menos de 2 minutos, ao contrário desse que já tá com 45, né? Eu não lembro o que aconteceu de errado, o fato foi que ela perdeu uma oportunidade que ela tinha de se hidratar. E aí, a cena da forma como ela cruza a linha de chegada, você vê um ser humano que mal consegue ficar em pé, ela anda toda cambaleante, e ela chegou em 37º, tá? Quando havia, parece que 44 pessoas competindo, então ela não ficou bem colocada, mas ela ficou mundialmente famosa, ela ficou mais famosa do que a maratonista que ganhou o ouro. Por quê? Porque pra Gabriela, né, para essa Gabriela Anderson, a capacidade mental dela de manter o foco no que ela, naquela maratona, em cruzar aquela linha de chegada, a capacidade mental dela foi colocada sob uma prova mais extrema do que a vencedora, né? E na cena em que ela mal consegue ficar em pé, onde o seu corpo só traduz fraqueza e privação, ela estava estampando uma força muito mais triunfante, né? Uma força mental completamente de realmente nos causar admiração, né? E a gente vê 3 homens tentando segurá-la e ela tontinha, bambinha, tipo, não me rela, porque se alguém me relar aqui eu vou ser desclassificada, eu vou chegar até o final, e assim foi, né? E a gente vê uma cena dessa, a gente acha muito bonito, a gente ama ver superação, a gente ama ver força, fibra, vigor, né? E eu acho que essa forma como ela cruza essa linha de chegada, né? Esse paradoxo da fraqueza física com a força mental dela, é o que a Bíblia revela o tempo todo, de diversas formas. Então, o resumo da ópera disso tudo é que eu espero que sirva de incentivo para que você leia com seus próprios olhos, que você vá com suas próprias pernas, leia a Bíblia, veja esses versículos, medite neles, porque a Bíblia é o livro transformador, transforma a morte em vida, transforma a fraqueza em força, e Cristo revelado na Bíblia é o que transforma a nossa tristeza em alegria e em glória para Ele.